Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem e estava aqui organizando a nossa aula de matemática de hoje. A prof já deu a retomada, que era bom vocês lembrarem sobre múltiplos e divisores, porque para frações vamos ter, sim, que lembrar os múltiplos. E lembrando os múltiplos, vamos ter que fazer o quê? Estudar a tabuada, certo? Então, gente, a prof vai colocar a apostila, porque hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo, certo? Logo, logo já estamos acabando essa apostila. Então, nós vamos continuar com frações, certo? E a prof vai sempre dar a aula e sempre dar a retomada. Certo, gente? Porque a gente precisa sempre estar lembrando. Nas nossas interações, a gente vai tirar as dúvidas, certo? Sobre isso, quem ficou com dúvida, a prof já falou, marca lá, anota e depois fala com a prof. Então, vamos lá. Vou colocar a apostila para que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá. Página 106 da apostila de matemática. Comparando frações. Então, a gente já viu as frações equivalentes, certo? Onde tem que estar iguais dos dois lados, as frações para elas serem equivalentes, certo? Uma tabuada com os resultados de uma tabuada do 2, por exemplo, 2, 4, 6, 8, esses números todos, eles são equivalentes do número 2. Por quê? Porque eles estão na tabuada do 2, certo? A do 3, a mesma coisa, certo? Eles são equivalentes à tabuada do 3. Então, por isso que a prof está pedindo sempre para estudarem a tabuada. Então, vamos lá. Comparando frações. Vimos que é possível comparar frações olhando para a sua representação. São os desenhos, certo? Mas também podemos estabelecer uma regra para essa comparação. Gente, a prof vai pedir para vocês marcarem com a caneta marca-texto essas duas regras, certo? Que são frações com o mesmo denominador, então vocês marquem tudo aqui e depois tudo aqui embaixo, certo? Essas são regras. Regras nós temos que sempre lembrar e seguir, certo? Então vamos lá. Frações com o mesmo denominador. Quando temos duas frações com o mesmo denominador, basta comparar o numerador. Quanto maior o numerador, maior será a fração. Por exemplo, eu tenho aqui 1/3 e 2/3. 1/3 é menor que 2/3. Por quê? Porque o número 1 é menor que o número 2, certo? Então, frações com o mesmo denominador, eu vou ter que comparar os numeradores. Quando os denominadores são iguais, ó, gente, eu vou ter que ver se ela é maior como? Pelo numerador. Aqui, ó, 1/3 é menor que 2/3. Porque o número 1 é menor que o número 2. É assim que eu vou comparar uma fração com o mesmo denominador. E agora, frações com o mesmo numerador, ó, mas os denominadores são iguais. Como é que eu vou fazer? Olhem lá, quando temos duas frações com o mesmo numerador, basta a gente comparar o denominador. Quanto menor o denominador, maior será a fração. Sim, porque se eu tenho lá uma pizza de 6 pedaços, certo? E aí eu vou lá, como 3 pedaços, me sobra 3 pedaços. Mas se eu como 5 pedaços, me sobra 1. Então, qual é a que sobrou mais pedaços? O 3. Então, assim, quando a gente tem essas duas frações aqui, com o mesmo numerador, mas os denominadores são diferentes, a gente tem que olhar o quê? O denominador. Certo? Então, assim, ó, quanto menor o denominador, maior será a fração. Por quê? Porque eu reparto em menos partes. Então, é maior a fração. Então, aqui 2/5, ele é menor que 2/3, certo? 2/3 é maior, porque eu tenho uma parte maior do todo. E o 5 quer dizer que eu tive que cortar mais vezes. Então, o 5 é menor, certo? Vamos lá, nós vamos ir treinando, tá, gente? Vamos fazer lá. Compare as frações a seguir, utilizando os sinais de maior. Esse sinal aqui, ó, é maior.
e esse aqui é o menor, ou de igual, certo? Então, vamos lá. 1/4 é maior ou é menor que 3/4? E aí, gente? Vamos lá. Olha lá, denominadores iguais. A gente tem que pensar, olhar o quê? O numerador. Se o 3/4 é maior ou é menor que 1/4? Ó, lembra lá da regrinha. Denominadores iguais, a gente tem que comparar o quê? O numerador. Então, qual numerador é maior? 3/4. Então, vamos lá. 3/4 é maior que 1/4. Certo? E na B, ó, 1/2 é maior, menor ou igual a 1/5. Aí ela entra aqui, nessa outra regra aqui, ó. Os numeradores iguais, eu vou olhar o quê? Os denominadores. Então, 1/5, 1/2 é maior ou menor que 1/5? 1/2 é menor. É maior, quer dizer, desculpa. 1/2 é maior, porque eu só dividi uma parte em 1/2, eu não dividi em 5, certo? Quanto mais eu divido, menor ela fica. Essa é a regra das frações com o mesmo numerador. O C, eu tenho 2/8 é maior, menor ou igual a 8/2. Olha lá, denominadores diferentes. Então, eu vou comparar o quê? E aqui os numeradores também são diferentes. Então, qual que é maior? Claro, eu vou olhar aqui, ó. O 8 aqui é menor, certo? Então, ele é o 2/8 é menor que 8/2. O D, ó, 1/8 é maior, menor ou igual a 1/2? Gente, numeradores iguais. Eu vou ter que olhar os denominadores. Então, aqui qual que é? 1/2 é maior que 1/8, certo? Porque eu dividi só em duas partes, o meio. E na outra eu dividi em 8 pedaços, que dividi muito mais. Então, o meio é muito maior que 1/8. Continuando. Representações. As frações podem ser utilizadas para representar partes de várias coisas, certo? Então, as frações, elas representam partes de várias coisas, como comida, objeto e tempo. Por exemplo, 1 hora tem 60 minutos. 1/4 de hora teria quantos minutos? Então, vamos ver. Dividimos o relógio em 4 partes iguais. Olha lá, ó. Aqui, ó, em 4 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4 partes. A quarta parte representa, ó, 15 minutos. Olha lá, ó. Se vai até o 3, a quarta parte representa 15 minutos. Ou seja, 1/4 de hora, que é igual a 15 minutos, ó. 1/4 é isso aqui, ó. Né? Não está dividido em 4? Então, eu vou pegar uma parte de 4. Está aqui, 1/4 de hora. É 15 minutos, certo? Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui, consigo. Aqui é 1/4 de hora, certo? Agora, nós vamos fazer aqui. Pinte a quantidade indicada pelas frações. Meu Deus, como é que a gente sabe agora quanto que é? 3/4. Quer dizer que eu tenho aqui, eu tenho que ter 3/4. Ou seja, então assim, eu tenho que aqui, ó, pintar a quantidade indicada pelas frações em cada caso. Então, aqui eu tenho, ó, 4, certo? Eu tenho que ter 4 grupinhos de 3 borboletas, certo? Ó, então vamos lá, deixa a prof riscar aqui. Então, eu tenho, deixa eu ligar o meu lápis aqui, para eu poder fazer. Então, olha lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, eu tenho um grupinho. 1, 2, 3, eu tenho 2 grupinhos. 1, 2, 3, eu tenho 3 grupinhos. E 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 grupinhos. Então, tá aqui, ó, o número 4, ó.
4 grupos. Só que eu tenho que pintar quantos grupos? 3. Então, eu vou ter que pintar as borboletas aqui desse grupo. Eu vou fazer assim, tá, gente? Uma flechinha. Um grupinho, então eu tenho que pintar o quê? 3 grupinhos, gente. 3 grupinhos. Por quê? Porque está pedindo ali 3 grupinhos de 4. Eu não tenho 4 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, que é isso aqui. E eu tenho que pintar quantos grupinhos? 3, ó. Então, 1, 2, 3. Esse último grupo aqui, eu não pinto. Certo? Então, a prof vai até apagar aqui para vocês não confundirem. Então, esse último grupo aqui, eu não pinto, porque ele não quer 4 grupos de 4, ele quer 3 grupos de 4. Por isso a fração está dizendo que é 3 quartos, certo? Então, 3 quartos de borboletas tá aqui. 3 quartos de borboletas são os 3 grupinhos de 4 grupos. Então, eu vou pintar essas 9 borboletas, certo? Seguinte, 1/5. Então, vamos ver. 1/5. Eu tenho que ter 5 grupinhos. Então, vamos lá. 1 grupinho. 2 grupinhos. 3 grupinhos. 4 grupinhos. E 5 grupinhos. Então, tá aqui os 5 grupinhos. Eu tenho que pintar quantos grupos? 1. Então, eu vou pintar somente esse grupinho. Certo? Porque eu quero um grupinho. 1/2. E agora? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1/2 representa metade. Qual que é a metade de 14? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou separar um grupinho aqui e o outro grupinho aqui. Olha lá, 2 grupinhos. Quantos grupos eu tenho que pintar? 1. Então, eu vou pintar somente um grupinho. Certo? Esse outro grupinho eu não vou pintar. É isso aí. Agora, escreva as frações indicadas na representação a seguir. Então, vamos lá. Que fração será que eu tenho aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, prof, eu sei que eu tenho 8, né? A fração aqui está representando que eu tenho 8 aqui embaixo. Então, deixa a prof desenhar lá. Então, aqui eu tenho 8 embaixo. Eu sei que o meu total é 8. E quantos foram colocados dentro do quadradinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha fração é 6/8. Certo? Embaixo, eu tenho quantos lápis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu tenho 22 lápis. Então, eu já sei que embaixo eu tenho 22 lápis no total. 22. E aqui, ó, eu tenho uma marca que eu coloquei. Eu coloquei quantos lápis dentro do quadrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a minha fração é 11/22 avos. Certo? E agora o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 bolas de basquete. Quantas bolas de basquete eu guardei dentro do quadrado? 1, 2, 3, 4. Então, a minha fração aqui é 4/8. Certo? Certo, gente? É isso. 3. Complete a tabela com os dados que faltam. Mas lembre-se de que, ao fazer os desenhos, você deve dividi-los em partes iguais. A primeira linha já está feita. Então, olha lá. Aqui eu tenho uma pizza que foi pintada, que a minha fração é 16
sobre 20 avos, tá? Tá lá, ó, 16 20avos. Qual que é a fração equivalente? Então, eu vou dividir aqui por 4, ó lá. Divido, lembrando que são números iguais, tanto em cima como embaixo. Divido por 4 aqui e divido por 4 aqui embaixo. Certo? Por que por 4, prof? Podia dividir por 2? Eu podia dividir por 2, mas aí eu teria que dividir de novo, até chegar nos números aqui, ó, finais, que eu não posso mais dividir. Eu não posso dividir 4 quintos, por quê? Porque se eu fosse dividir 4, eu ia dividir por 2, e aqui eu ia dividir por 5. Números diferentes eu não posso. Não posso utilizar. Então, ó, 16 divididos por 4 dá 4. 20 divididos por 4 dá 5. Então, 4 quintos. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, tem lá 6 oitavos. O que que eu vou fazer? Vou fazer lá, né? Posso fazer uma pizza? Posso. Vou dividir essa pizza em 8 pedaços. Quantos pedaços eu tenho que pintar? 6. Então, deixa eu mudar de cor, fica mais bonitinho aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, pintei a minha pizza. Em 6 pedaços, pintei a minha pizza. Deixa eu pintar aqui mais bonitinho. Aí, tá, já pintei a minha pizza com 6 pedaços, certo? Ficou lá, ó, 6 oitavos. Então, eu vou escrever 6. Vamos ver se a prof consegue escrever. 6. Nossa, ficou horrível. Pera aí. Deixa a prof pegar a borracha aqui, que ficou muito feio. Ficou bem feio. Espera que a prof vai arrumar. Vamos lá, vou escrever de novo. Deixa eu diminuir aqui para ver se eu consigo deixar mais fino. Aí, vamos lá. 6, agora sim. Vou fazer a bolinha. 6 oitavos. 6 oitavos. Aí, escrevi. Qual que é a minha fração equivalente? Eu posso dividir esses dois aqui por 2? Posso. Então, o que que eu vou fazer? Vou dividir por 2. Por quê? Porque 6 e 8 estão na tabuada do 2. Então, eu posso dividir os dois números por 2, porque eu tenho que dividir pelo mesmo número, não posso mudar. 6 divididos por 2 dá 3. 8 divididos por 2 dá 4. Posso dividir de novo? Não. Por quê? Porque eu tenho números diferentes. Eu não vou mais poder dividir o 3 por 2 e o 4 por 2, porque o 3 não está na tabuada do 2. Então, eu paro aí. Não tenho mais como dividir. Certo? Aí aqui pede para ser 3 nonos. Vamos ver se a prof agora... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para poder pintar. Aí. 3 nonos. Então, vamos lá. Vou fazer lá. Como é que eu sei que é 3 nonos? Porque está escrito aqui, ó, 3 nonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha fração, gente.
Como é que vai ser a minha fração? Vai ser 3 nonos. Assim. E agora? Como é que eu vou colocar aqui ela equivalente? Então, eu vou dividir aqui, ó. O 3 tem a tabuada do 3. O 9 está na tabuada do 3? Sim. Então, eu vou dividir por 3. Vou dividir os dois números pelo mesmo número, que é o 3. 3 divididos por 3 dá 1. 9 divididos por 3 dá 3. Ah, e tem como dividir mais? Não, por quê? Porque o numerador já chegou a 1, certo? Aqui embaixo, e agora? Como é que eu vou fazer essa daqui? Meu Deus, prof, essa não tem nada, como é que eu sei? Como é que eu sei? Vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu já sei que embaixo o meu número é 16. E em cima, quantos eu pintei? 4. Então, eu já sei que a minha fração é... Deixa eu colocar menor aqui. Aqui, vamos lá. É 4. Quatro, 16. Quatro, 16. 4, 16 avos. Gente, não posso esquecer, isso é fração. Então, eu tenho que colocar o avos. Lembra que a prof explicou. Passou de 9, aí eu já começo décimo, passou de décimo, é avos, 11 avos, 12 avos, certo? Fração equivalente. Opa, olha lá. Posso já dividir direto por 4. Posso. Igual lá em cima, né? Então, vou dividir por 4 o numerador e por 4 o denominador. Certo? Dividir por 4. 4 divididos por 4 dá 1. 16 divididos por 4 dá 4. Ah, prof, posso dividir? Não, por quê? Porque o numerador já chegou a 1. Então, não divido mais. E agora no 2/7? O que é que eu vou fazer agora no 2/7? Ai, agora no 2/7 eu vou... Deixa só a prof aumentar aqui. Não tá aí. Aumentar um pouquinho. Aí. No 2/7, o que eu vou fazer de novo? Deixa eu fazer lá o quadrado. 2/7. Então, já sei que eu tenho que dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantas partes eu tenho que pintar? Olha lá, olha o numerador, 2. Então, 1 e 2. Olha lá, pintei. E aí, claro, ficou lá 2/7. Como é que eu vou escrever isso? Vou escrever 2 sétimos. Tem acento. 2/7.
E aí, tem fração equivalente? Eu consigo dividir o 7 por 2? Não. Eu consigo dividir o 2 por 7? Não. Então, ele não tem equivalente. Se ela não tem uma fração equivalente, eu repito. Porque não tem fração equivalente, porque eu não consigo dividir as duas pelo mesmo número. Ah, prof, mas eu não consigo dividir, mas eu consigo multiplicar? Sim, o multiplicar também é equivalente. Então, às vezes eu divido e às vezes eu multiplico para deixar equivalente. Ai, prof, agora eu lembrei disso. Sim, gente, todas as frações, elas têm como serem equivalentes. Então, aqui, em vez de dividir, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Então, eu vou multiplicar por 2. Certo? Então, eu posso, se eu quero diminuir, eu uso divisão. Se eu vou aumentar para deixá-las equivalentes, eu uso multiplicação. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Certo? Deixei equivalente. Certo? Pronto. Está aí, gente. Está aí a nossa atividade. E agora, 20 carrinhos representam 1/4 da coleção de Paulo. Quantos carrinhos Paulo tem ao todo? Então, vamos lá. 20 carrinhos representam 1/4 da coleção de Paulo. Então, vamos supor que ele tem 20 carrinhos. Vamos lá. Deixa a prof usar o lápis aqui de novo. Eu vou até diminuir um pouquinho. Então, vamos lá. Então, ele tem 20 carrinhos. 1, 2, 3. Vamos fazer o seguinte, a prof, em vez de desenhar, eu vou escrever por números, que fica mais fácil. Vocês vão entender do mesmo jeito. Fica melhor, porque desenhar aqui é horrível com isso, né? Vamos lá, então. Então, ó, ele tem 20 carrinhos. Esse aqui é 1/4. Se esse aqui é 1/4, ó lá, um grupinho, quantos mais grupinhos ele tem que ter? Ele tem que ter, então, 4 grupinhos. Porque é 1/4. Ó lá. Ele tem aqui os 4 grupinhos. Porque se é 1/4, ele tem 4 grupinhos. E ele pegou somente 1/4. Então, ele pegou só um grupo. Mas quantos carrinhos Paulo tem ao todo? Então, 20 mais 20 é 40, mais 20 é 60, mais 20 é 80. Então, o Paulo tem ao todo 80 carrinhos. Certo? É assim que a gente vê isto. Vamos lá embaixo. Quando um funcionário sai de férias, ele ganha o salário regular mais 1/3 do salário como gratificação. Cláudia trabalha em uma lanchonete e recebe R$ 900 por mês. Quanto ele receberá de gratificação de férias? Se ele recebe 1/3 de salário, né? 1/3 que é isso aqui. Ó lá. Ela recebe isso daqui. Eu tenho que pegar o salário que ela ganha, certo? Para ficar mais fácil. Ela ganha R$ 900. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3, que é o terço que ela ganha. Certo? Vai dar aqui 3, que dá 9. 3 vezes 3 é 9, sobra 0. Esse 0 aqui que eu abaixo não dá aqui, ele vem para cá. Esse outro 0 que eu tenho que abaixar também não tem lugar, eu vou colocar ele para cá. Então, quanto é que ela vai receber de 13º salário?
R$300, que é 1/3 das férias dela. Certo? Eu pego 900, que é o salário dela, e divido pelo tanto de grupos. Se é 1/3, eu tenho que dividir pelo tanto de grupo. E tá aqui, 900 divididos por 3. Ela vai receber R$300. Certo, gente? Então, deixa a prof voltar aqui. Então, gente, era isso que a prof queria falar para vocês. Então, ali a gente está comparando frações. A gente tem como comparar, certo? Por isso que a gente usa a equivalência. Até agora nós aprendemos frações equivalentes. Vocês entenderam por quê? Porque ali a gente vai ter que deixar equivalente àquela mesma fração, para deixar tudo igual, certo? Então, essa é a parte da comparação de frações. A gente está comparando uma fração com a outra. Qual é menor, qual é maior, qual é igual, certo? Então, é isso. A prof vai colocar a atividade de lição de casa, que vai ser ficha de atividade, tá? É a página 65 e 66. Vou colocar lá no Que Mágico. E não se preocupem que a prof vai fazer retomada desse assunto e vou explicar mais ainda, certo? Então vamos com calma, porque esse é um assunto onde tem muita coisa, muita regra, e a gente precisa seguir certinho, tá? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo e ó, se cuidem e beijos.